Sistema Fieng, 84 anos apoiando a indústria de Minas. Olá, tudo bem? No programa de hoje o assunto é açúcar e álcool. Como é que está a situação desse setor em Minas Gerais, no Brasil, no mundo? Como é que nós nos colocamos no contexto de uma economia globalizada? A chegada da tecnologia, a mudança na metodologia da plantação, mas também da colheita e a mão de obra, como é que ela está localizada nesses novos tempos? Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o presidente do CIAMIG, que é o Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool aqui de Minas Gerais, o economista Mário Campos. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Mário, do ponto de vista internacional, o senhor tem atrás do senhor aí o mapa do mundo e as conexões. Este é o mundo de hoje, é o mundo em rede, é o indivíduo em rede e é o mundo em rede. Como é que esse setor se coloca? Minas em relação ao Brasil e o Brasil no contexto internacional. Qual é a sua percepção? Excelente pergunta. Minas Gerais hoje participa em torno de 10% da produção nacional, né, de açúcar, etanol e cana-de-açúcar, né? E nós temos uma posição muito favorável com relação ao Brasil. Nós temos hoje em Minas Gerais uma plataforma de exportação de açúcar, que é muito importante, principalmente no Triângulo Mineiro, com logística adequada, né, com produção muito competitiva. E isso faz com que a gente tenha grande participação nesse mercado exportador dos produtos do setor no Brasil, né? E o Brasil hoje representa em torno de 42% de todo o açúcar que é comercializado no mundo, então é muito expressivo. No caso do etanol, o etanol nós temos há alguns anos já, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, a gente tenta tornar o produto uma commodity. Hoje existe um mercado entre Estados Unidos e Brasil muito significativo, nós exportamos etanol para os Estados Unidos exportam etanol para cá, mas ainda tem uma pequena diferença de como a gente produz esse etanol, né? Aqui no Brasil é um etanol baseado em cana, muito mais sustentável. Nos Estados Unidos é um etanol produzido a partir do milho, que não é tão sustentável quanto o de cana. Então, nós temos Minas Gerais, um estado produtivo, um estado que está produzindo bastante, que cresceu muito nos últimos anos em cana, em açúcar e etanol, inserido no mercado internacional desses produtos. São commodities e como commodities a gente vive aí as variações de preços, né, no mundo, né? Nós não estamos sozinhos e por isso o assunto globalização é tão importante para nós, né? O açúcar é um dos produtos que mais tem barreiras à entrada nesses países. Hoje o nosso principal mercado é a China, né? E na China que o consumo cresce bastante, muito mais do que o restante do mundo. E temos uma potencialidade também de inserção do açúcar cada vez mais nos países africanos. O Oriente Médio também é um grande comprador de açúcar do Brasil e uma potencialidade muito grande. É um mercado que cresce em torno entre 1,5% e 2% ao ano e o Brasil tem uma grande participação. No caso do etanol, nós temos essa característica desse comércio entre Brasil e Estados Unidos, né, onde Brasil e Estados Unidos representam praticamente aí 90% de todo etanol produzido no mundo. Ou seja, precisamos ainda globalizar o produto etanol, levando a produção e o consumo a outros países. Muito bem, eu fico pensando aqui, nós temos aí o PIB de Minas Gerais, 516 bilhões, quase 517 bilhões de reais. A participação do setor do açúcar e do álcool, num setor muito importante, senhor Mário, que é a questão do agronegócio. Qual é a participação do seu setor, através do sindicato do CIAMIG e das empresas aqui de Minas Gerais, das usinas? Nós temos hoje em Minas Gerais 34 usinas que produzem, né, cana-de-açúcar, açúcar, etanol e mais um produto que eu gostaria de falar mais à frente, a bioeletricidade, que é a energia elétrica da cana-de-açúcar. Então, ou seja, nós plantamos cana, nós
compramos cana de produtores rurais que plantam cana ao redor das unidades industriais. Então a gente movimenta todo um complexo agroindustrial. É muito importante esse contexto. A agroindústria, né? A gente está aliando o agronegócio, né? A parte agrícola com a indústria e fazendo uma agroindústria exportadora, competitiva, né? Em Minas hoje, o setor agroindústria canavieira em Minas Gerais representa em torno aí de 20% de todo o agronegócio do estado. Então é bem representativo, né? O senhor falou também aí num ponto, eu me lembro aqui, você que acompanha o programa também, aquelas famosas pequenas usinas de produção de álcool. Você plantava um canavialzinho ali e de repente você produzia, o pequeno produtor vendendo também. Isso já faz parte só da história hoje? Hoje faz parte da história. A indústria hoje precisa de escala, né? A agroindústria precisa de escala, né? Nós temos hoje em Minas Gerais, dentro dessas 34 usinas que produzem em torno de 61 milhões de toneladas de cana por ano, tá? Uma escala bem considerável. A gente precisa de escala porque os custos de produção são bem elevados e somente com escala que é possível a gente ter um custo competitivo. A gente tem que lembrar que nós competimos com a indústria do petróleo, que é uma indústria com uma estrutura de capital muito diferente de tudo que a gente conhece dentro do setor do agronegócio. Então, a gente precisa ser competitivo e para ser competitivo hoje você precisa de escala. Mas as usinas não são donas de todo o complexo. Eu volto a ressaltar esse ponto. Nós temos aí milhares de produtores rurais que plantam cana, são competitivos, plantam cana com produtividade, entregam essa cana, vendem essa cana para as unidades produtoras. Então nós temos hoje em Minas Gerais um jogo, em Minas no Brasil, um jogo de ganha-ganha, onde tanto o industrial quanto o produtor rural ganha muito com o setor ali dentro naquela região onde a usina está instalada. O pequenininho vende para quem? É uma associação ou é uma iniciativa privada do ponto de vista de empreendedorismo? Eu resolvo plantar cana na minha fazenda e, de repente, quero vender. O que eu faço? Como é que eu caminho dentro para me dar o lucro e eu gerar também empregos, manter empregos, né? Que é o mais importante. A cana ela é perecível, né? Ela precisa estar em um entorno da unidade industrial, né? Então, hoje nós temos 34 usinas em 27 municípios. Mas nós temos cana em 130 municípios. Veja, Minas Gerais tem 853. Então nós estamos bem representados. No Brasil, a cana-de-açúcar está em mais de 1.000 municípios, gerando renda, gerando emprego para milhares de pessoas, né? E nos locais onde é muito difícil gerar emprego, que é no interior. Nós fazemos desenvolvimento regional, isso é muito importante, é um item bastante interessante, precisa e cada vez mais está sendo estudado esse ponto, né? O setor ele é com certeza um grande indutor de emprego e renda, onde é mais difícil gerar emprego no país, que é no interior do estado, né? Muito bem, nós vamos agora para um pequeno intervalo e voltaremos conversando sobre a situação, o quadro, a radiografia da área do açúcar e do álcool aqui em Minas Gerais. E o impacto da tecnologia, como é que afetou a mão de obra do setor? No próximo bloco, eu espero você, até já. No programa de hoje nós estamos conversando com o presidente do CIAMIG, Mário Campos. O CIAMIG é o Sindicato da Indústria do Álcool e do Açúcar aqui de Minas Gerais. No finalzinho do primeiro bloco eu citei a questão da tecnologia e o impacto na mão de obra. Qual foi o impacto que o senhor sentiu nas 34 usinas e principalmente em cima aí dos milhares de empregos que o setor gera aqui em Minas Gerais? O que aconteceu? No passado, nós tínhamos o processo de colheita era com o uso do fogo, né? A gente queimava a palha de cana e nós tínhamos aí a mão de obra, os trabalhadores que cortavam essa cana-de-açúcar para que ela pudesse ser transportada para as unidades industriais. Com todo o processo de questionamento sobre o uso do fogo, nós assinamos com o governo do estado, isso lá na década ainda, né, passada, né, um protocolo agroambiental
E esse protocolo agroambiental, ele foi cumprido, né? Ele teve seu fim em 2014. Esse protocolo, a gente se comprometia a não mais queimar a cana, queimar a palha de cana, onde era possível a mecanização, né? Praticamente hoje, 100% das áreas onde tem cana-de-açúcar em Minas Gerais para a produção de açúcar e etanol, a gente tem a colheita mecânica. Então, nós realmente utilizamos hoje a máquina não só para colher, mas também para plantar, né? Todo georreferenciado, a gente está usando hoje tecnologias muito modernas, com vantes, com drones, fazendo todo o mapeamento. Já temos hoje caminhões já disponíveis aí não tripulados ou com piloto automático, colhedoras também caminhando para essa área, onde a gente vai usar toda a tecnologia disponível para que a gente possa ser cada vez mais produtivo, gerar cada vez mais oportunidade para os trabalhadores, se aperfeiçoando, claro, e reduzindo as perdas que na agricultura, infelizmente, são muito grandes. Pois é, mas o impacto no mercado de trabalho. A gente tinha, não é, aquela vinda aí do Nordeste, principalmente, os canaviais, as usinas, milhares de trabalhadores sazonais. Eles vinham cortar cana, aquela imagem, né, colocada, a gente via sempre nas reportagens, né, cortando a cana e pegando a cana. Assim, um esforço muito, vamos dizer, primitivo, da agricultura ainda primitiva. Desempregou muita gente ou empregou outros. Como é que essa tecnologia que chegou da máquina, e o senhor citou aí também drones, né, usando aí na agricultura, desempregou muito, mas também empregou muito? Qual é o ranking final disso aí? Eu diria que a gente gerou uma oportunidade diferente, né? Um emprego com mais qualidade, um emprego mais qualificado, né? E isso gerou uma oportunidade para muitos. A gente tem vários ex-cortadores de cana que hoje estão operando máquinas que custam R$ 1,5 milhão, né? Ou seja, foram treinados, foram qualificados. Somente no nosso mapeamento da CEAMIG, nós treinamos aí nos últimos 6, 7 anos aí 7.500 pessoas, né? Com parcerias aí com o Sistema S, com o Senai, com o Senar, que são grandes parceiros do setor, né? Então, aliás, nós estamos falando de agroindústria, né? Então, ou seja, a gente tem que ter aqueles parceiros que conseguem treinar na área rural e aqueles parceiros que têm expertise para treinar dentro da indústria, né? E realmente o Senar e o Senai foram grandes parceiros desse setor e nos últimos anos fizeram um grande trabalho, né? Então, somente no nosso mapeamento foram 7.500 colaboradores. Aliás, não só colaboradores, pessoas também da comunidade que também tiveram oportunidades, né, para ter acesso a essa qualificação, e muitos conseguiram sair do corte manual e hoje estão operando máquinas, né? Nós tivemos no pico do setor, porque nós temos hoje 34 usinas, mas depois nós vamos falar de crise, né? A crise impactou forte esse setor. Nós tivemos o fechamento de 11 empresas dentro desse segmento. Nós já tivemos em Minas Gerais 85 mil empregos diretos e hoje nós temos 54 mil. Não só para a questão da tecnologia, pela mudança do perfil, mas também principalmente pelo fechamento dessas unidades. Em termos de financiamento, que é um dado importante, não é? Se sai do facão para a máquina, você tem uma mudança muito grande de embarque de tecnologia. Isso foi possível fazer já dentro de um padrão que tem sustentabilidade, e a questão do financiamento, que é o grande gargalo também da economia brasileira. Não é? Por que a economia não vai? Vários fatores, claro, mas também tem que ter um dinheiro bom e barato para a produção e não para o consumo. Como é que impactou? É claro, nós sofremos muito, né, com esse ponto, porque não era só integrar a tecnologia, era adaptar todo o processo de colheita, né? Então, nós diríamos que a gente ainda está na curva de aprendizado. Hoje, a gente parou de cair em termos de produtividade, mas nós tivemos impacto de produtividade com a tecnologia entrando forte dentro desse segmento. Mas estamos nos adaptando, temos que adaptar, né? Esse é o nosso fator de competitividade, nosso fator diferencial com o nosso concorrente, né? Seja internamente, seja externamente. O que a gente precisa fazer é tornar isso hoje, integrar isso aos preços dos nossos produtos. Isso é um desafio de todo o agronegócio brasileiro. Não, claro, por exemplo, só emendando nisso aí, sem interrompê-lo por mais tempo, a política do governo na área econômica, né? Os financiamentos, isso já é uma realidade boa
para o setor ainda falta muito? Não, hoje nós temos, nós temos hoje a taxa de juros caindo. Isso é muito bom para qualquer tipo de empreendedor no Brasil, né? Mas durante muitos anos a taxa de juros esteve lá em cima, né? Muito acima. Nós tivemos alguns benefícios que foram linhas específicas do BNDES no passado, que ajudou sim o segmento a tecnificar, né, a incorporar essa tecnologia. Né? Mas aí eu ressalto, não é só incorporar a tecnologia. A questão dentro da agricultura, é muito complicado você mudar todo um sistema de produção, né? Principalmente quando você está trabalhando em escala, né, em escala muito grande, né? Então nós conseguimos, agora nós estamos chegando num ponto interessante. E obviamente você tem que ter linhas de créditos adequadas para a incorporação dessa tecnologia. Eu interrompi o senhor um pouquinho no meio da resposta. O que ficou faltando para arredondar o seu raciocínio em relação a esse posicionamento, as dificuldades e também as facilitações no seu setor do açúcar e do álcool? Hoje sim, primeiro, né, a questão, lembrando, nós produzimos cana-de-açúcar, somos grandes plantadores de cana, com produtores rurais também, linha de financiamento para essa área. É importante que a gente tenha linhas fixas. Nós conseguimos esse ano que o ProRenova, que é um programa de renovação de canaviais, tornasse uma linha fixa. Todos os anos a gente tinha que discutir e solicitar ao governo federal que aumentasse, que alinhasse essa linha com os interesses, né, do setor. Agora, além disso, a gente planta cana e precisamos cuidar da cana todos os anos. Cana não é igual grãos, que você planta, colhe e depois tem que plantar de novo. Cana, você planta, ela cresce, você colhe e depois ela rebrota. Então você precisa cuidar durante algum tempo para tornar cada vez mais, tornar ainda produtivo, manter a produtividade desse canavial. E para tudo isso precisa de recurso. E é isso que nós vamos conversar daqui a pouquinho também. Recurso, a questão de hábitos alimentares, a questão do açúcar, a campanha que é feita também pela CEAMIG dentro desse contexto nacional. E principalmente o clima que está sendo discutido no mundo todo e teve o congresso lá em Paris. Então, vamos saber também com o Mário Campos, que é presidente do CEAMIG. Nós esperamos você. Até já. Bem, nós chegamos ao último bloco do nosso programa, conversando com o presidente do CEAMIG, o Sindicato do Açúcar e do Álcool aqui de Minas Gerais, Mário Campos. Vamos agora, senhor Mário, fazer um arredondamento, fechando as janelas aí dos temas e dando uma conclusão para que o telespectador, a telespectadora possa ter uma ideia e formar um juízo de valor. Começando pela campanha doce, quer dizer, a questão do açúcar na alimentação, e hoje é uma moda, né, no mundo, aqui no Brasil, de se fazer uma dieta com menos açúcar, controlando aí a questão do peso, da obesidade. Como é que impactou vocês e qual é a reação do CEAMIG? A questão do debate, né, açúcar versus saúde pública, né, ela tornou realmente de grande interesse do setor. A gente observa a indústria de alimentos mudando o seu perfil. E a gente participa no sentido de promover o equilíbrio da dieta, né? Então, a campanha Doce Equilíbrio, com a campanha que nasceu em São Paulo, ela tem como objetivo de promover uma dieta, um equilíbrio da dieta. Então, ou seja, você pode consumir açúcar sem problema, desde que forma equilibrada. E um ponto importante, né, que a gente tem que ressaltar, quando a gente compara aí o histórico, hoje nós consumimos muito mais frutas do que no passado, consumimos menos açúcar, menos sódio, e a população está 60% mais obesa do que quando a gente compara com aquele período que nem existia adoçante. Então, o problema não é só açúcar. O açúcar não pode ser o vilão, ou outro tipo de produto não pode ser o vilão dessa história da questão da obesidade. A gente tem que observar que as pessoas hoje ficam mais paradas do que em movimento, né? No computador, em frente à TV. Então, a gente precisa, o sedentarismo, que é o problema que a gente precisa atacar. Então, não adianta fazer campanha só contra o açúcar se não resolver e não fizer uma campanha muito bem feita contra o sedentarismo hoje no Brasil. Eu fico pensando aqui o seguinte, só para esclarecimento e curiosidade. Por que a China compra tanto açúcar, o senhor disse aqui, dos principais parceiros do Brasil hoje?
É porque eles são magrinhos ou o que tem por trás? Esse açúcar, como é que ele é consumido dentro desse contexto, objetivamente e direto? Açúcar pode ser consumido de forma direta ou dentro, né, misturado nos alimentos. E ele é um dos principais produtos da dieta de qualquer povo aí do mundo, né? Então, efetivamente, ele é muito importante, não podemos deixar ele de lado. E nós sabemos também que a diferença do veneno para o remédio, a gente brinca, né? Está na dose. Bem, do ponto de vista também do Acordo de Paris, primeiro, a questão do clima no mundo. E aí pega diretamente o seu setor, que é da agroindústria, quer dizer, do produtor do etanol, principalmente a partir da cana. Qual é o posicionamento do senhor? Como é que o senhor vê a última reunião de Paris, onde o presidente Trump retirou os Estados Unidos daquele acordo, desse acordo do clima? Olha, esse movimento do presidente Trump dos Estados Unidos, eu vejo isso como uma oportunidade, né? O Brasil pode, a partir desse momento, ser protagonista dentro do acordo climático. Em 2015, o Brasil, isso foi depois referendado pelo Congresso Nacional, se comprometeu até 2030 em reduzir em 43% as emissões do gás de efeito estufa. E nós temos hoje dentro do setor 2 produtos que são importantíssimos para que a gente consiga alcançar essa meta, que é o etanol e a bioeletricidade, que é energia elétrica produzida hoje do bagaço de cana, né? E o governo brasileiro, esse atual governo, dentro da organização do setor de energia no país, a gente está promovendo e já lançou, e agora a gente está em fases finais de discussão. Eu faço parte de um grupo de técnico, um grupo de trabalho para discussão do Renova Bio, que é um programa de renováveis no Brasil. Não só de etanol, mas também de biodiesel, de biogás, de bioquerosene de aviação, que tem um futuro brilhante, né? De etanol de segunda geração, que é uma outra tecnologia que pode vir aí no futuro. Então, nós temos uma oportunidade aí de tornar o Brasil aí protagonista dentro desse processo. Pois é, mas está vindo aí também o carro, né, usando outro tipo de eletricidade ou de combustível que gera exatamente o impulso da eletricidade para ele se mover. Isso vai afetar de que maneira o seu setor num ping-pong? Pega quando e impacta quanto, a partir de quando? A eletrificação dos motores é uma tendência, mas nós temos alguns tipos de motores aí. Nós temos o híbrido, né, que é uma mistura do motor a combustão com o motor elétrico. Nós temos o carro plug-in, que é aquele que você chega em casa e coloca na tomada. E nós temos no futuro também a célula de combustível, que precisa de hidrogênio. E o etanol é uma fonte de hidrogênio. Ou seja, em qualquer um desses cenários, o setor está inserido, seja na energia elétrica ou no etanol. Mas nós acreditamos que no futuro nós vamos ter uma mescla disso tudo. E ainda o Brasil tem grande oportunidade de protagonismo nessa área, né, de ter o etanol hoje em dia, né, dentro da economia brasileira, já uma posição de destaque na matriz de transporte mundial. Quer dizer, o senhor é otimista, a última pergunta, o que o senhor vê no cenário nos próximos anos em relação a Minas, Brasil e ao mundo? Eu vejo o seguinte, se o governo nos der previsibilidade e a gente, né, tiver a tranquilidade de que não vai haver, como nos últimos anos, interferência dentro desse segmento, tá? Com certeza eu vejo investimento. Desejo sucesso e no programa nós temos também aqui alguma coisa que vem, algum produto que vem exatamente do setor, né, da agricultura, no caso da uva, a cana tem que cuidar, e eu me lembrei aqui da uva, né, tem que dar a safra, poda e cuida também, não é? É diferente dos outros que o senhor disse aí, como alguns cereais, por exemplo. E aqui a gente recomenda sempre um vinho que é recomendado pelo Rendel Roberto, da Casa Rio Verde. Então, ele harmoniza o vinho com um livro. Então, é uma harmonização intelectual. O vinho desta semana é um Chateau Malbat de Bordeaux, um corte de Merlot com Cabernet. Isso para harmonizar com o livro A Crise das Esquerdas. E aqui o Rendel mostra o seguinte: há pouco tempo a França teve também um governo socialista, não é? E isso não deu muito certo do ponto de vista do resultado final. Daí essa discussão. O livro é da editora Record, no caso aqui especificamente da Civilização Brasileira. Os organizadores são Aldo Fornazieri e Carlos Moanes. Então aqui textos interessantes, uma reflexão sobre a esquerda no Brasil,
com Cícero Araújo, o Guilherme Boulos, o Renato Janine Ribeiro, o Rui Fausto, o Sérgio Augusto e o ex-governador do Rio Grande do Sul, o Tarso Genro. Bem, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Lembrando também que você pode assistir o nosso programa através da internet bhnews.tv.br, através também do Facebook /JC Amaral News e aí no YouTube você coloca lá João Carlos Amaral Entrevista. Eu espero você no próximo programa. Lembrando sempre que só tem um jeito de prever o futuro, é criá-lo agora. Até a próxima. Sistema Fieng, 84 anos apoiando a indústria de Minas.